Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre nosso lugar no mundo. Então, o que é esse tema, nosso lugar no mundo? Quando a gente pensou em falar sobre isso, a gente estava pensando mais em questões ligadas ao porquê que a gente está aqui, né? O que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa missão. E é um tema muito complexo, né? É uma questão de pensar na nossa existência e isso não é nem um pouco confortável. Isso dói um pouco, incomoda, porque a gente está acostumado a viver na inércia, sem pensar muito no que a gente é, para onde a gente está indo, qual o sentido da vida, se o que a gente faz sentido para nós. A gente evita pensar muito nisso, porque às vezes a gente descobre que tudo não está tão bem assim, né? Então a gente vai vivendo, vai levando, acorda, come, trabalha, dorme, passa o dia no automático. Às vezes a gente nem respira, a gente nem lembra de estar presente, né? E tem um pensamento de Sócrates que eu acho muito interessante. Ele fala assim, que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então a gente está aqui hoje para tocar na ferida mesmo, né? Para fazer essa reflexão sobre por que a gente existe. Exatamente. Esse é um assunto que toca bastante em mim. Porque quando eu era mais nova, eu já percebia que se eu quisesse ser feliz, eu tinha que fazer algo que me cativasse, algo que fosse do coração, sabe? E quando chega essa vida adulta, fica muito difícil manter essa linha de pensamento, porque a vida é dura. Temos contas para pagar, temos a saúde para cuidar, temos problemas para resolver o tempo todo, temos alguém para cuidar, e assim surge o desleixo com a gente mesmo, né? Aliás, a gente tem esse desleixo até com a nossa própria satisfação. E é uma luta diária tentar ter uma plenitude quando tudo isso nos atormenta. E para onde vão os nossos sonhos quando a gente desiste da gente mesmo? Porque às vezes a gente se permite nos deixar para lá. Será porque é mais simples deixar de lado do que lutar? Pois é, eu acredito que dentro do que você falou, essas são as famosas crises existenciais, né? Uhum. A gente passa por essas fases. Então a gente sempre fala aí da crise dos 20, a crise dos 30, a crise de meia-idade, parece que as crises nunca acabam, porque a gente sempre está em processo de tentar entender o que a gente está fazendo ali, né? E quando a gente não para pensar sobre isso, eu acho que isso traz um sentimento de angústia muito grande, porque você continua no automático, você continua vivendo sem saber o porquê. Às vezes a gente acha que a inércia, né, que não parar para pensar sobre essas questões, parece que a inércia é uma coisa boa. E eu não penso dessa forma. Eu me identifico muito, quando eu li esse pensamento de Sócrates, eu falei, poxa, é isso, faz muito sentido. Né? Que se você não para pensar sobre a vida, você não tem um porquê. E isso causa muita angústia. Eu acho que isso causa até um certo desespero. Você não saber o seu motivo. E a gente às vezes sente muito deslocado, né? A gente se sente atrasado às vezes, inadequado, e aquela sensação de não entender muito bem qual é o nosso propósito. É questionar se existe um caminho certo para a gente, é tentar descobrir que caminho é esse, né? Se a gente está tomando a decisão correta e etc. Da mesma forma que para você também para mim essas questões são muito pessoais. Eu carreguei essas sensações por muito tempo e eu ainda luto com alguma dessas coisas. A gente parar para pensar, poxa, e aí? Né? Eu cheguei até aqui e por que eu tô aqui? E para onde que eu vou agora, né? Uhum. E é assim, foi o que eu comentei do desleixo com a gente mesmo. A gente até para de questionar qual que é a, a nossa razão, o que nos motiva a continuar, né, nessa existência, né? O que nos faz ter vontade de viver as coisas. E a vida, na verdade, é uma incógnita. E é isso, por anos eu fiquei questionando qual que é a razão da minha existência e eu nunca cheguei a lado nenhum. Eu acho que eu nunca vou chegar também. Mas uma coisa é certa, a gente está em constante construção. A gente não nasceu pronto e programado. A gente falou um pouco a respeito disso no episódio sobre autoconhecimento, né?
E é isso, a gente está se descobrindo pouco a pouco. A cada dia de reflexão, nós descobrimos algo novo sobre nós mesmos. A gente falou sobre isso. E isso de se encontrar, de se conhecer, é um caminho para entender nosso lugar no mundo, o que nos faz bem e o que nos dá ânimo de fazer algo e estar aqui nesse mundo, né? Sim, eu lembrei do mesmo episódio, né? Quando eu estava pensando aqui nas considerações para o episódio de hoje, eu lembrei desse episódio, episódio 8 de autoconhecimento, que tem muito essa questão da gente se descobrir e se redescobrir, se for preciso, né? Isso é muito importante. Que eu acho que achar o nosso caminho, né, achar o nosso lugar no mundo, significa descobrir esse propósito, né, esse motivo de existir. E ao contrário de você, por exemplo, não tá nem aí para isso, né, que eu falei que às vezes causa essa angústia, eu acho que o contrário disso, o oposto, né, quando você descobre para que você existe, isso traz muita satisfação, porque você vai fazer aquilo que você veio fazer, né? Você existe para aquilo. Então é como se fosse essa questão da plenitude que você trouxe, né? Mas como que a gente vai fazer esse processo se a gente não sabe o que a gente é? Ou se a gente vive das expectativas dos outros, né? Tentando ali pegar uma carona no propósito das outras pessoas. Isso nunca vai nos completar. Se a gente sempre ficar olhando para o outro e sem saber ali o que nós somos, isso nunca vai nos deixar satisfeitos, porque a gente está vivendo do propósito das outras pessoas. E aí entra nessa questão de viver o propósito dos outros, né? Eu li uma frase hoje da Gisela Valim, que ela fala o seguinte: a ilusão é necessária por um tempo, até que a verdade seja reconhecida com convicção. O que ela está querendo dizer? Então, assim, às vezes, eu acho que essa questão de se identificar com o que o outro faz é parte do processo também. Então, ela fala essa questão da ilusão, em qual sentido? Às vezes eu estou olhando para a vida do outro, para os objetivos do outro, né? Ou para aquilo que o outro quer, eu tento acreditar que aquilo ali serve para mim também. Então, às vezes, a gente compra a verdade dos outros sem parar para pensar se aquilo ali está vindo da gente, né? Porque às vezes não vem de nós. Então, quando a gente começa a viver o propósito das outras pessoas, é óbvio que a gente vai se decepcionar, porque aquilo ali não era para nós, era para o outro. E eu acho que a decepção nesse processo, ela é muito importante, porque ela serve para dar esse alerta, né? Essa sacudida. A gente sai do automático e começa a olhar para a gente. E então, só depois disso, a gente começa a entender qual é a nossa verdade, qual é a nossa missão. Então, quando a gente está iludido ali pensando, ó, eu quero esse tipo de vida, eu quero esse tipo de trabalho, eu quero viver desse tipo de coisa, é importante a gente parar para pensar que se aquilo ali vem de nós ou se aquilo ali vem do outro. E mesmo se eu não conseguir reconhecer se aquilo ali é meu ou é do outro, se eu começo a viver aquilo e eu me decepciono, a gente tem que, né, entre aspas, aí, ser grato à decepção, porque a decepção está apontando para a gente qual é o caminho que a gente não deve escolher, porque senão a gente não vai ser completo, não vai ter essa satisfação, né? Quando você diz isso sobre olhar para o outro, é tipo olhar a felicidade do outro, ver a pessoa feliz e acreditar que a felicidade dela, o caminho que ela seguiu para a felicidade dela seria o mesmo que eu deveria trilhar? É isso? Ou é mais do tipo, como os meus pais tiveram uma idealização do que seria bom para mim e eu acho que é isso que eu tenho que seguir para realmente fazer algo impactante, ou sei lá, só fazer o que os outros querem de mim. Eu acho que cabe as duas coisas aí, né? Entra a questão de, por exemplo, talvez eu veja um amigo meu que está tendo sucesso em uma determinada área da vida dele, em qualquer área, né? Eu estou vendo para ele que aquilo ali está funcionando para ele. Então eu penso, ó, se fulano está fazendo dessa forma e está funcionando para ele, então talvez funcione para mim também. É uma receita pronta, né? Eu não passei por nenhum processo para descobrir se aquilo ali servia para mim ou não. Seja um relacionamento, seja um emprego, né? Qualquer área da vida.
E aí eu vou olhar para ele e ver a trajetória dele e falar, não, beleza, aquilo ali funciona. E aí quando eu vou viver, eu vou descobrir que aquilo ali não funciona para mim, entendeu? Então isso aí é viver o propósito do outro. Mas eu acho que também cabe nessa questão do que nos é imposto, né? Porque às vezes a gente... Só que aí eu acho que nesse caso, quando alguma coisa nos é imposta, é mais fácil a gente perceber que aquilo ali não é para nós. Porque você já sabe, assim, você já tem aquela percepção de que não é você que quer aquilo, né? Que são as outras pessoas que estão impondo para você. Nessa questão de olhar a trajetória da outra pessoa, eu acho que fica mais difícil, porque você vê funcionando para o seu colega. E aí você fala, aquilo ali vai funcionar para mim, mas não necessariamente. Não é. E o que tem de gente nesse mundo que não tem um propósito, não é? Que tenta se perguntar o tempo todo, mas qual é o meu propósito e não consegue encontrar. E o que a gente faz para sentir realizado? O que nos move nessa existência? Tem gente que não consegue responder mesmo. Eu, por um tempo, conseguia responder isso. E chegou um momento da minha vida que eu deu branco no meu futuro. Eu já não via mais nada na minha frente. Como se eu não tivesse nada que eu pudesse fazer que me faria feliz. Eu vou recomendar aqui um teste que eu fiz. Não é um teste da Toda Team, mas é um teste... Se for da Toda Team, a gente também aceita, tá? Se for da Toda Team, tá tudo bem também. Sem preconceitos. Eu já fiz muitos testes da Toda Team também. E da Capricho Sem também. problema. Exatamente. Eu vou recomendar aqui, então, um teste que é de origem japonesa. E, na verdade, não é bem um teste. Ele se chama Ikigai. E vou dizer que é uma ferramenta para encontrar seu propósito. E eu fiz esse esquema um pouco antes até de começar a ter a ideia do podcast, né? E esse esquema me fez perceber o quanto a liberdade e a criatividade são importantes para mim. Então eu tô sempre recomendando isso para as pessoas que me dizem que estão meio perdidas. Eu não estou dizendo também que eu me encontrei absolutamente, mas me deu um caminho novamente, que eu estava realmente perdida. E aquele branco deu ali algumas corzinhas. Não sei se eu já falei o nome, ele se chama Ikigai. E você encontra na internet. E eu recomendo. Faça. São 4 perguntinhas para se responder. E no fim, talvez você tire aí alguma resposta. Não, eu acho legal o que você falou, né? Que você usou essa ferramenta e mesmo assim não foi suficiente, né? Para desvendar assim, todos os mistérios da sua existência. Porque não eu já tive resposta uma pronta. fase. Pois é, eu já tive uma fase que eu tinha esse desespero, né, para saber o que eu era e o que eu tinha que fazer assim na vida. E eu fazia tudo quanto é tipo de teste, né, de autoconhecimento. Se tivesse que fazer mapa astral, eu faria mapa astral também. E eu ia procurar no horóscopo, e teste psicológico. Então, assim, eu acho que a gente tem essa ânsia, né, de saber o que a gente é, o que a gente veio fazer. Hoje isso já passou, né? Graças a Deus eu já tô mais tranquila. Mas é uma necessidade, eu acho, que a gente tem, né? Eu acho que para finalizar esse assunto, é importante a gente falar que o nosso lugar no mundo é principalmente dentro da gente. Com né? certeza. A gente nunca vai sair daqui de dentro. Enquanto a gente viver, a gente vai continuar aqui. E acho que a grande reflexão necessária que a gente precisa fazer é saber que o nosso lugar é dentro de nós. Isso é confortante ou é desesperador, né? Onde quer que a gente esteja, independente de quem seja o nosso parceiro ou o que a gente faça, se a gente não se encontra, a gente não se conhece, a gente não se percebe e o sentimento de deslocamento, de estar perdido, ele nunca vai embora. É isso. Nós ficamos com esse assunto por aqui. Esperamos que tenham tirado algum proveito dessa conversa, né? Talvez encontrado um pequeno caminho de como encontrar um pouco do propósito. E caso esteja assistindo pelo YouTube, deixa aí seu comentário pra gente. E até o próximo episódio. Até a próxima.